Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós continuaremos com geografia a falar sobre a organização do território brasileiro. Na aula anterior, nós tratamos sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil, o setor agropecuário, extrativismo, a indústria, o comércio e os serviços, e como que eles são praticados no Brasil, quais são os principais meios de produção, quais são as principais características da indústria, do comércio ou da agropecuária brasileira. Nessa aula em específico, nós iremos trabalhar sobre os meios de transporte que predominam no Brasil. Para isso, nós devemos ter em vista que predominam no território brasileiro 4 meios principais de transporte, que são o transporte rodoviário, a partir das rodovias, que envolve desde frota de automóveis até caminhões e tremiões, o transporte ferroviário, que é a partir de linhas de trem, e o transporte hidroviário, que é a partir de barcos. Existe também um quarto tipo de transporte no Brasil, que é o transporte aéreo, mas depois nós falamos mais sobre ele especificamente. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter em vista é que o transporte brasileiro ele tem como a finalidade não apenas a circulação de pessoas e circulação de mercadorias, como também ele tem a função de integrar o território brasileiro. Como assim integrar? Até o começo do século XX, o Brasil ele era uma espécie de arquipélago de regiões. Arquipélago, como nós já vimos em outras aulas, é um conjunto de ilhas. No caso, arquipélago de regiões quer dizer o quê? Que, embora o Brasil seja um país continental, as diferentes regiões inicialmente eram muito desconectadas entre si, como se fossem ilhas, apesar de não serem. Então, havia pouca conexão entre as regiões brasileiras. Então, o norte, o nordeste, o sudeste, o sul, o centro-oeste, cada região tinha uma dinâmica econômica, social e até mesmo política bastante própria. E havia, embora não houvesse uma ausência de contato, o contato entre essas regiões era bastante limitado, o que inclusive até gerava uma série de estereótipos de uma região para outra. Nós podemos perceber bastante evidente no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um relato de uma pessoa do Sudeste sobre o sertão nordestino, retratando o sertão nordestino como uma região atrasada, como uma região bastante tradicionalista. Ele chega a falar mesmo que existem dois Brasis, o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, que o Brasil do Sul seria mais urbano, industrializado, moderno, e enquanto o Brasil do Norte seria rural, atrasado, tradicional, entre outros exemplos. Então havia pouco contato entre essas regiões do território brasileiro. A primeira iniciativa que nós vamos ter de interligar essas regiões já será no final do século XIX, com a construção das ferrovias. Então, as ferrovias serão o primeiro meio de interligar algumas regiões do Brasil. Apesar disso, as ferrovias elas se concentravam muito mais no Sudeste. Então, o Sudeste ele tinha várias ferrovias, enquanto poucas dessas ferrovias tinham conexão com o resto do país. Posteriormente, algumas iniciativas serão realizadas, como, por exemplo, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que vai ligar a região norte, a Amazônia, até o sudeste, mas que vai acabar sendo um grande fracasso por uma série de motivos políticos e econômicos também, além de estruturais, já que boa parte do interior do Brasil, do Pantanal e da floresta amazônica só seriam explorados na metade do século XX, no episódio conhecido como Marcha para o Oeste, durante o governo Vargas, que vai ter como resultado a construção de Goiânia e vai ser lançadas as bases para o que será a construção de Brasília
posteriormente. Então, esses primeiros passos da integração a partir da ferrovia, eles eram bastante problemáticos, pois eram muito focadas no sudeste e no litoral. Além do mais, as ferrovias brasileiras inicialmente foram feitas por iniciativa particular. Então, em geral, eram senhores de grandes propriedades, principalmente produtoras de café, que investiram na construção de ferrovias para escoar no Porto de Santos, por exemplo, ou mesmo no Rio de Janeiro. E como cada senhor de terras acabava fazendo uma ferrovia própria, essas ferrovias muitas vezes não tinham conexão entre si. Elas tinham formatos diferentes, tamanhos diferentes, ou seja, o trem de uma às vezes não circulava em uma outra ferrovia. Aí já bem no final do século XIX, no começo do século XX, nós já temos uma atuação maior do Estado brasileiro na construção de ferrovias, mas mesmo assim a integração territorial ela ainda era bem pequena, né? Então, ainda assim, o Brasil, as regiões brasileiras eram bastante ilhadas, política e economicamente. O grande processo para integrar o território brasileiro como um todo vai se iniciar na década de 20, no final da década de 20, no governo de Washington Luiz, que vai colocar, né, o transporte rodoviário como central para a integração do território brasileiro, né? Então, a partir de Washington Luiz, começa a ter uma expansão maior das rodovias e do transporte rodoviário, né? Ele mesmo dizia que governar era construir estradas, então ele acabou no seu governo, né? Muitas malhas rodoviárias acabaram sendo construídas pelo sudeste brasileiro e algumas já estavam começando também a se interligar a outras regiões, sobretudo o nordeste e o sul. Essa prática de construção de rodovias foi continuada pelo Getúlio Vargas, né, de 30 a 45, e potencializada a partir da década de 50. Então, na década de 50, o próprio governo federal já passou a ter um interesse em promover maior integração do território a partir das rodovias, a partir do transporte de automóveis, né, caminhões, né, treminhões, entre outros exemplos. Então, no caso, né, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek, nós iremos ter um incentivo muito grande à produção de petróleo brasileiro, né? Isso já no segundo governo Vargas, né, de 50 a 54, a produção do petróleo brasileiro, né, com a campanha O Petróleo é Nosso, né, a nacionalização do subsolo, a criação da Petrobras, né, o que diz respeito ao fato do Estado brasileiro ter o monopólio da extração do petróleo, inclusive para o uso de combustíveis. Já no governo do Juscelino Kubitschek, a economia brasileira vai se abrir para muitas montadoras de automóveis internacionais se estabelecerem no Brasil e começarem a fabricar automóvel no Brasil. Com isso, houve uma demanda muito maior também pelo transporte rodoviário. Né? Então, o que nós iremos ter, né, a partir da década de 50, embora já na década de 30 isso, já houvesse sinais de que isso iria ocorrer, a partir da década de 50 nós temos uma expansão tremenda das rodovias pelo Brasil, enquanto as ferrovias elas passaram a ficar com o tempo obsoletas. Então, se nós observarmos atualmente, as ferrovias atualmente elas têm mais finalidade de transporte econômico, né? Transporte de mercadorias, principalmente de minérios e insumos agrícolas. Hoje em dia já não se costuma utilizar ferrovias para transporte de pessoas, salvo alguns casos muito raros e às vezes até com propósitos mais turísticos, né, como em Jaguariúna, em São Paulo, ou então Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. As ferrovias elas não têm mais a finalidade de transporte de pessoas atualmente, apenas transporte de mercadorias. Então nós podemos perceber que atualmente no Brasil nós temos cerca de 213 mil quilômetros de rodovias asfaltadas contra 28 mil quilômetros de
ferrovias, né? Então, enquanto nós temos rodovias que conectam todas as regiões do Brasil, então, embora ainda sejam muito mais presentes no sul, sudeste e na região do litoral nordestino, nós temos rodovias que se interiorizam para a região do Pantanal, para a região da Amazônia. Inclusive, também foi uma grande iniciativa após a construção de Brasília, que teve como finalidade permitir uma interiorização melhor do Brasil, né? Já que o Centro-Oeste ainda era uma região bastante desocupada pelo Estado brasileiro, né? Ainda havia presença nessa época de indígenas que não tiveram contato com os ocidentais, com o homem branco, podemos dizer dessa forma. Né? Então, a construção de cidades como Brasília ou Goiânia teve como finalidade, né, permitir uma integração maior dessa região mais interiorizada do Brasil ao resto do país. Então, houve uma grande expansão das rodovias asfaltadas, o que é bastante percebido também durante o governo militar, né, de 64 a 85, em que nós teremos também a iniciativa de construir a rodovia transamazônica, né, para conectar a Amazônia ao centro econômico brasileiro, né, e que vai se manter também durante os governos da nova República pós-democratização, né? Então, o transporte rodoviário, ele é, com certeza, sem dúvida alguma, o principal meio de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias no Brasil atual. A malha rodoviária brasileira, ela é muito extensa, ela é bastante grande, como nós podemos ver, né? Cerca de 213 mil quilômetros. No entanto, o fato do Brasil depender demais do transporte rodoviário leva a uma série de problemas, né? Então, quais seriam esses problemas? Primeiramente, o custo para a manutenção das rodovias. Então, as rodovias, elas exigem uma manutenção constante, porque o asfalto, ele se desgasta com o tempo, né? Com o trânsito, com chuvas, com calor, o asfalto ele se desgasta bastante. Então, acaba sendo muito caro para o orçamento dos municípios, dos estados e da própria União, né? Lembrando que existem rodovias estaduais e rodovias federais, né? As rodovias estaduais, elas são mantidas pelos estados em questão. Já as rodovias federais, né, que são aquelas que começam com BR, são mantidas pela União. No entanto, o fato de constantemente se necessitar da manutenção do asfalto acabou levando o governo brasileiro e os estados principalmente a criarem o chamado regime de concessão. Como que funciona isso? É assim, embora o governo brasileiro, o governo dos estados e dos municípios sejam os responsáveis por manter, né, pela manutenção das rodovias, pela sinalização, pelo patrulhamento do trânsito, radares, entre outras coisas, muitas vezes essa manutenção acaba saindo muito cara para o orçamento das entidades políticas. Então, essas entidades políticas, né, o governo, o estado, o município, eles concedem a algumas empresas privadas a possibilidade de explorar as rodovias brasileiras por meio de pedágios. Em troca, essas empresas acabam sendo responsáveis pela manutenção dos trechos a elas concedidos. Então, né, embora as rodovias sejam públicas, né, elas sejam do Estado, o Estado, há algumas décadas, tem permitido que algumas empresas privadas façam a manutenção das estradas, das rodovias. Em troca, elas têm direito de cobrar um pedágio nas rodovias em que elas possuem jurisdição, né, que são concedidos a elas, né, nas rodovias concedidas a elas. Mesmo assim, né, as condições das rodovias brasileiras, em 2017, no caso, são caracterizadas como apenas 8,9% em estado ótimo, 29,3% em estado bom, 33,6% em estado regular, 20,1% em estado precário ou ruim e 8,1% em estado péssimo, né? Então, apesar disso, ainda exige-se
muita manutenção das rodovias, né? Desde da manutenção do asfalto, a renovação do asfalto, até mesmo a sinalização, acostamentos, entre outras coisas. Além do mais, o transporte rodoviário ele também é bastante inseguro comparado com os outros. É muito mais fácil ocorrer roubos e saques nas rodovias, em comparação com as ferrovias e as hidrovias, por exemplo. É muito mais comum ocorrer assaltos, saques, pilhagens de caminhões, por exemplo, entre outros exemplos, o que acaba levando a sérios prejuízos econômicos, já que muitos desses meios de transporte transportam mercadorias de um lugar para outro, Os saques ou os assaltos impedem que a mercadoria chegue a seu destino. Então também há uma necessidade de maior patrulhamento pela polícia rodoviária e também pelas polícias locais, pela polícia federal, pela polícia militar e também pelas guardas municipais, Acaba tendo necessidade de um maior patrulhamento dessas regiões. Então, a gente percebe que a interiorização e a integração do território brasileiro nos últimos 70 anos tem ocorrido principalmente pelas rodovias. Além do mais, outro problema no que tange ao transporte rodoviário é a elevada dependência do petróleo. Então, para ter noção, um caminhão ele chega a gastar, a quantidade de combustível gasto a cada 1.000 toneladas por quilômetro rodado em um caminhão é de 15 litros, enquanto de um trem é de apenas 6 litros, ou seja, o transporte rodoviário ele acaba consumindo praticamente o dobro do transporte ferroviário no que diz respeito a combustíveis. Além disso, isso leva também à alta de combustíveis, isso leva também a um aumento da poluição, já que os automóveis eles liberam muitos gases nocivos para a atmosfera, muitos gases tóxicos para a atmosfera, o que a longo prazo contribui para a poluição do ar e para o efeito estufa também. Então, apesar do transporte rodoviário ter possibilitado uma integração maior do território brasileiro, ele ainda carece de uma série de problemas. Enquanto aos outros meios de transporte, bem, as ferrovias, como eu falei anteriormente, elas compõem 28 mil quilômetros em extensão, as linhas férreas, e são mais voltadas principalmente para o transporte de mercadorias, não é utilizado muito para o transporte de pessoas. Atualmente, há um meio de transporte mais recente que tem sido utilizado para o transporte de pessoas que não envolve o rodoviário, é o metrô. Então, o metrô é um transporte subterrâneo, no caso. Então, ele ocorre debaixo da terra. Tem também o aerotrem, que você constrói uma estrutura alta para que um trem circule. No entanto, não são todas as regiões do Brasil que possuem metrô e mesmo a malha metroviária do Brasil ela é bastante pequena, concentrando-se principalmente no sudeste. O metrô de São Paulo, mesmo sendo o maior do Brasil, ele é pequeno em extensão comparado com outros metrôs internacionais. E também a própria conexão entre essas linhas metroviárias também é bem pequena. Mas, no caso, o metrô ele tem se mostrado como uma possibilidade de alternativa para o transporte rodoviário. Já os outros tipos de transporte ferroviário são mais voltados para transporte de mercadoria e não de pessoas. O terceiro meio de transporte principal utilizado no Brasil é o transporte hidroviário. No caso, o transporte hidroviário, ele compreende cerca de 41 mil quilômetros no Brasil, o que na verdade é bem pouco, pois o Brasil ele é um dos países que mais concentra rios no mundo. Então o Brasil ele tem várias bacias hidrográficas e muitos rios navegáveis também. No entanto, o potencial hidroviário do Brasil é bem
pouco explorado na atualidade, né? Então, apesar do Brasil ele ter vários rios e muitos são navegáveis, é importante ressaltar que nem todos os rios são navegáveis. Rios mais rasos, como os encontrados no sertão nordestino, não são propícios à navegação. Rios de planalto também não, né? Rios que possuem catarata, como na região da Foz do Iguaçu, né? Eles não são úteis para a navegação, embora possam ser usados para a energia hidrelétrica. Apesar disso, o Brasil ele tem uma grande rede de rios navegáveis, na bacia amazônica, na bacia do Tocantins, nas várias bacias do Sudeste também, né, onde inclusive impera o transporte hidroviário de mercadorias, né, a região do Mercosul, né, a bacia do Prata, a bacia do Paraná, do Paraguai, né, é onde nós temos uma maior intensidade do transporte hidroviário. No entanto, né, apesar de ter 41 mil quilômetros de rios navegáveis, metade disso é de fato utilizado para o transporte hidroviário, tanto de mercadorias como de pessoas também, que é menor ainda. O transporte de pessoas ainda impera bastante o transporte rodoviário, né? O ferroviário e o hidroviário são mais voltados para o transporte de mercadorias, né? Então, nós temos 41 mil quilômetros de trechos navegáveis, no entanto, apenas 21 mil quilômetros são de fato utilizados. E a maioria se concentra justamente no sul e no sudeste, com alguns focos também na região da bacia do Amazonas e do Tocantins, Araguaia, né, que é onde nós encontramos as principais hidrovias brasileiras. O transporte hidroviário, no caso, ele dos três é o que consome menos combustível, né? Enquanto, por exemplo, o combustível gasto a cada 1.000 toneladas por quilômetro rodado de um caminhão compreende 15 litros e de um trem compreende 6 litros, o do navio compreende apenas 4 litros. Então, ecologicamente falando, o transporte hidroviário ele acaba sendo melhor, embora bem pouco aproveitado. Além disso também, né, isso não quer dizer que o transporte hidroviário carece de problemas, né? De fato, assim como no caso das rodovias, há muitos problemas de sinalização e patrulhamento, no transporte hidroviário isso também é comum, né? Então muitas vezes um navio ele pode encalhar, se ele encalha ou afunda, isso acaba provocando um verdadeiro desastre ambiental, com derramamento de produtos químicos e de petróleo diretamente nos leitos dos rios, né? Então, apesar disso, o transporte hidroviário ele também carece bastante de manutenção, né, e bastante de investimento por parte dos governos e mesmo da iniciativa privada. E o quarto tipo de transporte que nós temos no Brasil, que é o mais recente de todos, né, é o transporte aéreo. O transporte aéreo, apesar dele ser bem recente no Brasil, né? Aliás, comparado com os outros três, ele é mais recente de uma forma global mesmo, né? Ele tem demonstrado um verdadeiro crescimento nas últimas décadas. Então, atualmente, praticamente todas as capitais brasileiras possuem um aeroporto, pelo menos para viagens domésticas. Ou seja, viagens domésticas são voos dentro do país, né? Então, são voos para outras regiões do país. Então, praticamente todas as capitais brasileiras possuem pelo menos um aeroporto de viagens domésticas. Alguns aeroportos no Rio, em São Paulo, Campinas, Rio Grande do Sul, possuem inclusive voos internacionais. Então, nós temos também aeroportos voltados para voos internacionais. No entanto, né, muitos aeroportos eles carecem da manutenção necessária, além também do investimento altíssimo que é necessário para se ter uma frota de aviões, necessitando de auxílio da iniciativa privada, né, e também um encarecimento maior do transporte aéreo. Além do transporte de pessoas, o Brasil também ele disponibiliza de aviões cargueiros, né, que transportam mercadoria, e muitas vezes são fabricados com tecnologia brasileira, né? Ou seja, o Brasil ele possui a Embraer, né? Que é um setor aeroespacial de tecnologia de ponta para a fabricação de aviões, tanto civis e comerciais como aviões militares também para o Brasil. E o transporte aéreo ele também tem sido muito útil ultimamente para a conexão das diferentes regiões do
país, né? No entanto, ele ainda possui uma série de problemas. Então, são poucos aeroportos que são muito bem estruturados, né? A viagem de avião ainda é relativamente caro, embora o preço tenha diminuído bastante. Algumas pistas de pouso, elas necessitam de uma manutenção mais ampla, né? O que, na ausência de manutenção, podem provocar verdadeiros acidentes aéreos, como nós já tivemos nos últimos 20, 30 anos, né? Alguns acidentes aéreos bastante marcantes por conta da manutenção, da falta de manutenção das pistas de pouso, né? Mas mesmo assim o transporte aéreo ele tem, embora de certa forma num ritmo lento, ele também tem crescido bastante, né? Então, para nós concluirmos, né, nós podemos então dizer que o principal meio de transporte utilizado no Brasil, tanto para o transporte de pessoas quanto de mercadorias, é o rodoviário, né? Então o Brasil tem uma extensa malha rodoviária, no entanto isso leva a vários problemas, como a necessidade de manutenção das rodovias e também a dependência de combustíveis fósseis. Aí nós temos o transporte ferroviário, que antigamente era bem mais importante no Brasil, hoje ele é bem mais limitado e mais voltado para o transporte de mercadorias, né? Paralelamente ao transporte ferroviário, nós temos o transporte metroviário, que tem se mostrado uma boa alternativa ao transporte rodoviário, no entanto, ele ainda é bastante pequeno no Brasil. O transporte hidroviário, né, que apesar do Brasil ter mais de 40 mil quilômetros de rios navegáveis, apenas metade desse potencial é de fato aproveitado. E há também uma série de problemas na fiscalização e na manutenção, né, o que pode levar também a problemas ambientais, entre outras coisas. E por fim, o transporte aéreo, que tem dado passos pequenos, mas que está também encaminhando como um meio para o transporte e a integração do território brasileiro. Então, no que diz respeito à organização do espaço e do território brasileiro, é isso, né? Na aula anterior vimos sobre as atividades econômicas, nessa nós tratamos com mais foco nos meios de transporte. No momento é isso, então, e uma boa tarde a todos.